Casal foi atropelado dentro de um restaurante. Pois é, pode parecer muito estranho e é estranho, ainda bem, não é comum. Não se vê todo dia pessoas sendo atropeladas dentro de estabelecimentos comerciais. Então, um casal de influenciadores, eles trabalham no YouTube, tem pelo menos um canal no YouTube, e eles saem por aí nos restaurantes e fazendo experimentação, degustação, né, de alimentos e tal. Então, eles estavam num determinado restaurante, está na cidade de Houston, no Texas, e Estados Unidos, né? Portanto, não são brasileiros. O nome dela, o nome profissional dela, né, é Nina Unrated, pronúncia bem estadunidense, Patrick Blackwood. Então eles foram socorridos e passam bem. Felizmente, nada mais grave aconteceu. O ocorrido foi na cidade chamada Houston, no estado do Texas. Eles se filmavam, provavelmente a câmera, o celular, o que fosse, estava parada em um tripé, alguma coisa assim, fora da mesa, porque a mesa foi atingida por um carro. Então eles se filmavam enquanto almoçavam e promoviam o seu restaurante preferido. Um carro desgovernado, indicado como uma SUV, ou um SUV, bateu na parede de vidro que ficava justamente ao lado deles. Então nas imagens a gente vê que, eu lancei agora há pouco, foi lançada essas imagens aqui na TV Campo Grande, e exatamente ao lado deles tinha uma parede de vidro, uma janela de vidro, algo desse tipo. A janela, se for uma janela, realmente é muito grande. E os cacos foram lançados contra eles, felizmente, pedaços pequenos, outros um pouco maiores e tudo, mas não foram ferimentos muito graves. Então, ela teve a mão cortada, o rosto cortado, ele também, mas felizmente foram ferimentos bem pequenos, nada grave, nenhum órgão vital pegou, garganta, olhos, pulso, né, algo desse tipo. Felizmente não foi tão grave assim. Então esse carro desgovernado bateu ali na parede de vidro e lançou um monte de cacos, de estilhaços sobre o casal. Os ferimentos foram leves e eles foram levados por ambulância. Aqui é um detalhe que eu quero deixar bem claro para você. Eles foram levados de ambulância para um hospital local, né? Algum hospital próximo dali. Eles foram socorridos. Daqui a pouco eu vou comentar isso. Felizmente nada mais grave ocorreu, mas o susto foi grande. Você imagina o tamanho do susto que esses dois levaram? De repente um carro bate ali e tal, o que aconteceu? Ninguém vai entender muito bem. Demora um pouco para a pessoa, né, entrar no... Eu sei porque eu já levei uns golpes aí na vida umas vezes, e demora para você entender o que aconteceu. E de repente o carro ali dentro do restaurante, o que está acontecendo? E o rapaz tentou proteger, né, depois que foram lançados ali, proteger a moça ali, mas já tinha acontecido. Felizmente foi só isso. Então, em um mês, a Nina Santiago, que ela chama, né, nome latino mesmo, então o nome artístico é Nina Unrated, como ela é conhecida. Então, em seu canal Unrated X-Files, ela disse não saber ao certo se é sortuda, se ela é uma pessoa sortuda, ou se é uma pessoa termina com Dida. Foi esse palavreado que ela usou mesmo. Até no canal tem o famoso pi para cortar a palavra, né? Porque palavrão é palavrão aqui e é palavrão em outras culturas também. Então ela felizmente não se machucou gravemente, mas olha, é uma situação, um alerta para cada um de nós, porque a gente está sujeito a esse tipo de coisa, sabe? Qualquer um de nós está sujeito. De repente você está ali almoçando, não está fazendo nada demais, não está acontecendo nada demais, você só está almoçando e entra um carro desgovernado e acerta desse jeito. Bom, o que eu ia comentar é o seguinte, eles foram levados para um hospital, foram socorridos, medicados, o que tinha que ser feito foi feito, e eles saíram de lá muito bem. Muito bem, só que um pouco mais pobres, né? Porque nos Estados Unidos não tem SUS. Caso você não saiba, os Estados Unidos não tem SUS. Então, o que acontece ali?
eles têm que pagar. Eles têm que pagar pela ambulância que foi buscar eles têm que pagar por todo o trabalho do médico, enfermeira, medicamento, as horas que ficaram atendidos, tudo isso aí. Eu não sei quanto vai custar, mas vai custar. E não costuma ser muito barato, né? E as cirurgias, por exemplo, as pessoas fogem de cirurgias ao máximo possível. Hoje em dia, eu não sei se você acompanha isso, mas se não, procure se informar. Pare de seguir Rede Globo, Manchete, olha eu, Rede Record, enfim, esses canais abertos, porque eles mentem muito, muita mentira mesmo, o nome é isso. Eles pregam um país em que tudo é perfeito. A gente, brasileiro, vive de fantasia, de ilusão, vive de mentira, porque eles fantasiam demais. E a gente o tempo inteiro está achando que aquilo ali tudo só coisa boa, é só gente feliz que mora lá, só gente rica, só gente que tem dinheiro para todo lado. É claro que eles ganham mais, né? Mais do que nós por aqui, em muitos trabalhos que realizam, então isso ajuda muito no financeiro. A gente tem que entender também que o nosso dinheiro é menos valorizado do que o deles, então parece que eles têm muito mais dinheiro do que nós, na verdade não é bem isso. E assim, mas o que eu quero dizer é o seguinte: procure no YouTube informações sobre pessoas moradoras de rua, mendigos, o nome que se chamava antigamente. Hoje em dia tudo, as pessoas têm que inventar um nome mais bonitinho, né, mais complicadinho, né, mais frescura, tudo gourmet, né, a frescura danada também. Então, antigamente chamava-se de mendigos. Então, as pessoas se tornam mendigas. Por quê? Porque elas querem? Não, elas não querem. Só que para fazer tratamentos de saúde, normalmente é isso. Isso ocorre com muita gente. Para fazer tratamentos de saúde, cirurgias, tomar medicamentos caros, ficar muito tempo hospitalizado, tudo isso aí, eles pagam assim, fortunas. É caro mesmo, muito caro. E aqui no Brasil é tudo muito caro. E lá não é diferente. Qual é a diferença então? Por que a gente não tem tanta gente morando na rua? Gente com condição de trabalhar. Gente que tem emprego, que é estudado, que tem faculdade. E por que eles estão na rua? Porque eles preferem um estilo vagabundo de ser? Não, gente. Porque lá eles têm que pagar tudo. Se eles precisarem de médico, eles têm que pagar. Toda medicação eles têm toda medicação eles têm que pagar. Então, olha, você vive criticando o SUS, porque eu lembro que uma certa suposta médica, né, há muito tempo, saiu, eu não aguento mais, gritando, passou no Jornal Nacional, é claro que tinha que ser no Jornal Nacional, gritando, olhando pra câmera, né, não aguento mais, essa desgraça desse SUS, que não presta, que não sei o quê. Aí, beleza, né, o que estava em andamento? O golpe contra Dilma. Levou tempo, mas aconteceu. Aí eu vi muita gente, a gente vê isso, né? Muita gente reclamando do SUS. Eu mesmo reclamei do SUS, reclamando, falando mal do SUS, que não presta, que não sei o quê. Aí veio aí a ideia de privatizar. Gente, graças a Deus não privatizou. Porque senão, olha, eu mesmo passei por uma cirurgia, girando o assunto aqui, eu mesmo passei por uma cirurgia, sofri um acidente muito grave e inseriram uma haste metálica na minha coxa direita, no fêmur direito. Cirurgia caríssima, a peça metálica cara, muito cara, e depois eu acabei tendo uma infecção por causa dessa haste e foi necessário retirar. Essa cirurgia custaria pelo menos R$23 mil, pelo que eu fiquei sabendo. Isso foi em 2019 foi quando eu fiz a cirurgia. Então isso seria caro demais e eu não sei se hoje eu estaria vivo, porque minha coxa direita estava entrando numa situação deplorável. E lá eles têm que pagar por tudo. Bom, felizmente esse casal se saiu até bem dessa história, poucos ferimentos, nada grave, não desfigurou, né, o rosto deles, não ocorreu nada nesse sentido e eles não sofreram lesões maiores. Bom, de qualquer forma, estão bem mas eles vão ter que pagar pelo tratamento e não é barato não, é caro. Muito obrigado pela audiência, pela sua atenção, curta aqui o nosso conteúdo, comente e compartilhe também com seus amigos, porque isso tudo é importante pra gente. Aqui no Instagram, no YouTube e no Facebook, tudo isso aí é importante pra gente, então siga a gente aí. Siga os nossos hashtags, hashtag segue o Braga e hashtag Coluna Braga.
Essa aqui é a nossa TV Campo Grande, rumo à eternidade. Um abraço para quem é de abraço, beijo para quem de beijo. Fui.